A EDO de Lagrange tem o seguinte formato: y igual a x vezes uma função da derivada mais uma g aplicada à derivada. Então, o que você percebe de diferença da equação de Clairaut é que aqui não é simplesmente a derivada, mas uma função aplicada à derivada. Então, quando estiver esse formato, que é um pouco diferente da de Clairaut, porque aqui pode ser qualquer função da derivada, você vai ter a equação de Lagrange. Para a resolução, a gente vai fazer a mesma coisa que foi feito com a equação de Clairaut. Vamos chamar a derivada de P e derivar novamente a nova equação. Então, veja que se eu tiver quem é a P, eu já vou descobrir quem é a solução da minha equação. Então, a minha equação vai ser x vezes f de P mais g de P. Então, aqui eu tenho não simplesmente P, né, como era no caso de Clairaut, mas aqui eu tenho uma f de P. Como é que a gente vai derivar essa função? Para derivar, nós vamos ter deste lado, nesse primeiro membro, a derivada da função. Do outro lado, vamos usar a regra do produto. Derivo o x da 1, copio o f de P. Copio o x e vai derivar essa composta pela regra da cadeia, que é deriva a de fora vezes a derivada da de dentro. Mesma coisa na g, vou derivar a de fora vezes a derivada da de dentro, né? Substituindo que a derivada de y com relação a x, na verdade, é p, como é que fica? P, aqui, f de p, x acompanhando a derivada de p vezes a f', né? E g' acompanhando a derivada de p. Então, eu vou ter duas parcelas acompanhando a derivada de p. Anteriormente, o que acontecia? Zerava, porque era p menos p. Agora, eu tenho p menos f de p. Então, não necessariamente vai zerar. Se zerar, você tem aí a equação de Clairaut. Não zerando, nós temos aqui a equação de Lagrange. E o dp dx vai ficar em evidência acompanhando x vezes f' de p e g' de p. Então, eu vou ter o produto desse lado, mas do outro lado não necessariamente é zero. Como nós vamos fazer para encontrar, então, a solução? O que diferencia aqui é que, não sendo nulo, que não vai ter como resolver pelo produto e encontrar quem é P, nós vamos multiplicar por dx dp. Quando você multiplicar por dx dp, eu vou ter dx dp no primeiro membro da equação, né? E no segundo membro, esses dois diferenciais desaparecem porque eu estou multiplicando por dx dp. Como se eu estivesse trocando aí a ordem de derivação. Então, agora é o x que depende de p e não o p dependente de x. Quando a gente faz essa multiplicação, você percebe que surge aqui a aparência de uma função linear na variável p, né? De x em função de p. Então, como é que a gente pode ajeitar a linear? Esse termo que está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então, vai ficar p menos f de p no segundo membro, né? E dividindo também essa segunda parcela, essas duas parcelas divididas por p menos f de p, que não vai ser nulo. Se fosse nulo, nós estaríamos com a equação de Clairaut. Aqui, só lembrando que qual que é o formato da linear? Tanto o dx como o meu x tem que estar no mesmo membro. Então, eu vou ficar com dx dp, um coeficiente para a variável x e com o segundo coeficiente. Essa é uma EDO linear em x, né? Então, basta encontrar quem é x, o meu x vai depender de p, substituindo o meu x na equação, né? Lembrando que é x dependente de p, então vai ficar todo em função de p, eu vou encontrar o meu y também em função de p. Então, vocês vão encontrar x em função de p e substituindo ele nessa expressão, você acaba encontrando o y. Então, você encontra tanto x como y dependente da nova variável p. E fica escrito dessa forma, tanto x como y em função de p. São chamadas equações paramétricas da solução. Igual quando você encontra a equação da reta, x, y e z em função de uma variável t, o que a gente chama de equações paramétricas da reta. Aqui eu vou ter as equações paramétricas da solução. Então, só relembrando o que diferenciou quando a gente trocou a derivada por p, derivou, percebeu que não anula um membro, você vai multiplicar por dx dp e transformar em uma equação linear em x. Descobriu quem é x, substitui e tem quem é o y. Então, os passos da resolução são: identifica que realmente é uma equação de Lagrange e não uma equação de Clairaut, faz essa mudança chamando a derivada de p,
Deriva essa nova equação, obtendo de um lado um produto e do outro lado P menos F de P. Feito isso, vamos multiplicar por dx dp para obter uma equação linear em x. Essa equação sendo linear, nós vamos resolver ela, encontrar quem é o x, substituir o x e descobrir quem é o y. Então, esses vão ser os passos da resolução. O que modifica é que eu não encontro o valor de p diretamente. Eu descubro, na verdade, uma equação linear em x e coloco o x para depender de p. Automaticamente, o y também vai depender de p. Então, esses vão ser os passos da resolução.